E aí, pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? Básculo, mais uma aula de resistência dos materiais. Então, como eu disse, vou falar sobre propriedades mecânicas dos materiais, mas dessa forma, nessa aula um pouco mais aplicado, né, resolvendo exercícios. Então, essa é a parte 2, né, dos exercícios. Eu resolvi separar em duas aulas, as aulas de exercício, porque senão ficaria muito longo. Então, vamos lá, nessa aula, um exercício só, bem completo, né, dá para fazer bem tranquilo. Então dá para treinar bastante coisa aqui legal que tem que ser percebida. Então vamos lá. A haste de alumínio mostrada na figura tem a seção transversal circular, então são cilindros, né? Está submetida a uma carga axial aqui, moçada, ó, de 10 kN. Se uma parte do diagrama tensão deformação está aqui, ó, uma parte do gráfico é mostrado, certo? Determinar o alongamento, então temos que entender primeiro, né, ou daqui a pouco, o que eles chamam de alongamento, certo? Aproximado da haste quando a carga é aplicada. Se a carga for removida, qual será o alongamento permanente da haste? Suponha, então ele dá o modo de Young, modo de Young, né? Ou seja, o modo de elasticidade para a gente, certo? Então, a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem, o que é alongamento. Alongamento não é deformação, hein, gente? Tá? Você fala, ah, como assim? Então, olha comigo, certo? Se você pensar que eu tenho aqui uma haste, ela é dividida em duas partes, ó, AB, porque ela tem um diâmetro de 20 milímetros, BC, ela tem um outro diâmetro menor, apesar da força aplicada ser a mesma, como as áreas são diferentes, as tensões serão diferentes. Então, o comportamento, tensão, deformação dessas duas partes aqui serão diferentes. Beleza? Legal. Outra coisa, eu tenho os comprimentos iniciais. E eu queria que vocês entendessem o seguinte: o que é alongamento? Alongamento que ele pede, pessoal, é o ΔL. Isso aqui é o alongamento, certo? O epsilon é deformação relativa. Você fala, ah tá, e como é que eu descubro isso? Tá, eu concordo com vocês. Se você tiver a deformação relativa, é ΔL sobre L0. Ou seja, uma maneira de calcular o alongamento é, certo? Fazer o L0 vezes a deformação. Perfeito! Então, se eu tenho o comprimento inicial que eu tenho, se eu tiver as deformações sofridas, né, por esse material em ABBC, eu consigo. Outra coisa, eu vou ter um ΔLAB e um ΔLBC, já que os diâmetros são diferentes, tensões são diferentes. Então, ó, o que eu quero é o ΔL total, portanto, a soma dos ΔLs. Legal? Então, primeiro, eu tenho que encontrar o ΔL a partir do epsilon, certo? Eu tenho que encontrar para os dois pedaços da haste e depois somar tudo, tá? E tem que tomar cuidado com esse diagrama tensão-deformação, porque as forças serão iguais nos dois pedaços, as tensões não, portanto, também deformações não serão iguais. Então vamos lá, vamos separar por pedaço, né? Vou separar aqui, ó, primeiro pela haste, pelo pelo pedaço AB da minha haste. Certo? Então vamos lá. Qual é a tensão aplicada a essa haste nesse pedaço AB? Tensão, pessoal, tá? Vai ser igual a força sobre área. Bom, eu tenho a força aplicada. Se eu tiver a área, matei meu problema. Tem como calcular a área? Sim, tem, né, pessoal? A área AB, já que é um cilindro, é π d2 sobre 4, ou seja, 3,14. O diâmetro, se vocês voltarem aqui, ó, é 20 milímetros. Só tem que tomar cuidado, 20 vezes 10 a menos 3 ao quadrado sobre 4. Isso é 3,14. 20 vezes 20, 400 vezes 10 a menos 6 sobre 4. Aqui vai me dar 100, portanto, 314 vezes 10
A menos 6, isto agora em metros quadrados. Ah, basta, deixa assim, deixa, a gente vai ter que fazer outras contas, né? Beleza? Se quiser escrever 3,14 vezes 10 a menos 4, senhores, ótimo. Não foi isso que foi perguntado. Então, a tensão aplicada nesse pedaço AB vai ser a força 10 quilos pela 314 vezes 10 a menos, certo? A menos 6. Isso dará 10 dividido por 314, 0,0318, 0,0318 vezes 10, pessoal, ó, 3 vezes 10 a sexta, portanto, dá 0,0318 vezes 10 a nona. Se quiser deixar aqui, ó, o ρ de AB vai dar 31,8, ó, 31,8, vou matar 3 aqui, vezes 10 a sexta Pascal, isso aqui é Pascal, né? Ou, se vocês quiserem, 31,8 megapascal. Você fala, tá, Bassa, você encontrou a tensão aplicada, certo? Naquele trecho. Por quê? Gente, eu disse assim, ó, se eu tiver a deformação, eu tenho o comprimento inicial, vou ter o tal do alongamento, a elongação, o que for aí, certo? Ou seja, o ΔL. Então, vamos lá, vamos fazer, certo? Rho de AB é igual ao E epsilon de AB. E aqui, senhores, é que mora o perigo. Por quê? Essa equação só vale para a região elástica, certo? Se a tensão que eu estiver aplicando não estiver na região elástica, não vale ρ proporcional a epsilon. Então, o que eu tenho que fazer? Volto ao gráfico e vou ver se é realmente proporcional. Senhores, 31 alguma coisa, ó, certo? 31,6 ou 31,8 está na região que? Na região elástica. Então, perfeito. Posso trabalhar normalmente com essa equação. Então, agora sim, ó, 31,8 vezes 10 a sexta, certo? É o módulo de Young, que ele pede para usar 70, se eu não estou enganado, né? Ou não, eu quero calcular, na verdade, né? Não, ele pede para usar 70, isso, perfeito, certo? Ele pede para usar 70 giga, né? 10 a 9 vezes a deformação nessa região. Então, a deformação AB vai ser 31,8 vezes 10 a sexta, dividido por 70 vezes 10 a 9. 31,8 dividido por 70, 0,454 vezes 10 a sexta, só que 10 a menos 9, tá? Se quiser, 0,454 vezes 10 a menos 3, milímetro por milímetro, metro por metro, nem lembro mais qual é a escala lá. Mas é dimensional, tá? Se não quiser colocar nada, não colocar nada, ótimo, certo? Agora eu consigo descobrir quanto, né, esse trecho AB aumentou, que é o ΔL. Então, ó, o epsilon AB é o ΔL AB pelo L0 AB. Então, ó, o ΔL AB vai ser o L0. O L0 de AB valia 600, ou vale 600, na verdade, né? Milímetros vezes 0,454 vezes 10 a menos 3. Isso aqui vezes 600 vai dar 272,6, né? Vezes 10 a menos 3, em torno de 0,273. O quê? Agora sim, milímetros, tá? Então, eu descobri quanto vale o ΔLAB. Então, a barra B vai aumentar
0,273 milímetros, né? Um valor extremamente pequeno, né? O que deve acontecer realmente, né, gente? Não se espera que para um material alumínio, realmente aí 1 metro, né? Ou questão de centímetros aí. Obviamente depende da tensão, mas na região aqui elástica isso não vai acontecer. Principalmente porque eu tenho que, se eu retirar a força, de voltar para o comprimento inicial. Eu vou pegar a segunda parte, pessoal, que é a parte agora, ó, da haste, que é o pedaço BC. E a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a tensão aplicada em BC. Você fala, por quê? De novo, gente, força não é igual a tensão, depende de área, certo? Área é menor, tensão é maior, tá? Então vamos lá, vamos fazer. Quanto vale essa área BC? A área BC, π de 2 sobre 4, ou seja, 3,14 vezes 15 vezes 10 a menos 3 ao quadrado sobre 4. Então, essa área BC vai dar 15 vezes 15 vezes 3,14, divide isso por 4, 176,6 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Pessoal, portanto, a tensão que eu estou aplicando em BC vai ser 10 kg, 10 vezes 10 a 10, dividido por 176,6 vezes 10 a menos 6. Ou 10. Tô louco aqui, né? É quilo, 10 a terceira. 10 dividido por 176,6, 0,057 vezes 10. Ó que legal, pessoal. A terceira vezes a sexta. Se for a terceira, vou matar esses 3 com 3. 57 vezes 10 a sexta pascal, ou seja, 57 megapascal. 56,650, essa agora a tensão aplicada, pessoal, tá? Então tá fora do limite, certo? Da região elástica, então não pode mais usar. Então, ó, para essa tensão aplicada, isso aqui, gente, ó, não vale mais, certo? Isso não está mais no regime elástico. Você fala, nossa, Bárbara, como é que eu faço, então, para obter, né? Para obter o meu, então, ó, isso não vale mais. Como é que eu faço para obter, então, ó, o meu epsilon, né? Já que eu não tenho a minha deformação, já que eu não tenho essa relação mais. É fácil, certo? O que é fácil? Toda vez que for dessa forma, a única forma é a forma gráfica. Então, ó, para essa tensão, ele diz aqui que eu tenho uma deformação. Então, aqui, ó, pelo gráfico, para uma deformação aplicada de 56,6, eu aproximei, né? Megapascal, eu tenho um epsilon aplicado, o BC, 0,0450. Tá? Então, não tem outra forma, tá? É gráfico aqui mesmo. Joia? E agora, como é que eu faço? Tá? Agora eu vou terminar. Por quê? Porque o que ele pediu para mim foi o delta, certo? O meu delta L. Então, acabou. Então, olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou fazer exatamente o que eu tinha feito anteriormente. O delta L sobre L0, né, vai ser igual ao epsilon. Então, o epsilon é o que eu tenho, o epsilon agora, ó, aplicado, certo? Vai ser o delta LBC sobre o L0. Portanto, o delta LBC vai ser L0 epsilon aplicado. O delta LBC, moçada, vai ser o L0,
que é 400, agora isso aqui é de 0,0450 pelo gráfico. Então, 400 vezes 0,0450 dá exatamente 18 milímetros, certo? Então, ele vai aumentar 18 milímetros o pedaço BC. Legal? Terminou? Não. Por que não terminou? Agora sim eu vou terminar. Ele quer o ΔL da barra ou da haste que ele chama, né? Vamos chamar aqui de haste, né? Então aqui, ó. Para a haste, o ΔL, pessoal, é o ΔLAB mais o ΔLBC. O ΔL da haste, o AB dava, cadê o AB? 0,273 mais os 18. Ou seja, 18,273, isto em milímetros. Esse é o comprimento, é o alongamento final da haste, tá? Então, essa foi a primeira parte do exercício, vamos dizer assim, né? Ele pedia tudo isso aqui pra gente. No item B, ele pediu outra coisa, alongamento permanente e, certo? O alongamento... Ah, não, só o permanente, né? Ele não pediu o recuperado. Tá, perfeito. Primeiro, ele não pediu, certo? A deformação permanente, ele pediu alongamento. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é que se eu tiver a deformação permanente, eu posso escrever como o alongamento permanente sobre o comprimento inicial. Legal? Outra coisa, pessoal, olha aqui, ó, tá? Alongamento permanente, tem que lembrar o seguinte, né? Ó, observação. Para região elástica, certo? O epsilon, linha de AB, vamos dizer assim, né? Ó, é zero. Por quê? Porque ele recupera tudo, certo? Então, não tem ΔL. Então, ó, portanto, ΔL linha AB também vai ser zero na região elástica. Então, eu vou trabalhar só com a região, certo? Região plástica, que é essa região aqui. Tá? A elástica, tá? Então o meu ΔL linha vai ser simplesmente igual a delta linha de BC, já que o delta linha de AB é zero. Na região elástica ele vai recuperar todo o comprimento. Então vamos trabalhar, vamos tentar determinar, certo? O delta linha de BC. Então vamos lá. Primeiro, eu lembro que na região, certo? Que nós tínhamos lá, né? Naquela pedaço BC. Então, ó, a tensão aplicada ao ABC é de 56,6 mega. Para isso, ele me dá a deformação de BC. Sim? E eu tenho agora o seguinte, né? Ó, se eu trabalhar com esse triângulo aqui, meninos, né? Enfatizei aqui, ó. Mas eu vou trabalhar, com este triângulo aqui, ó. Então, se eu, na verdade, melhorar esse triângulo, né? Eu vou aumentar ele só para a gente poder trabalhar com ele legal, né? Atualmente estou exagerando muito, né? Não é pouco não, né? Eu vou usar o mesmo truque que eu usei em todos os exercícios até agora, né? Aqui. Opa. Tá aqui. Então, o que eu tenho aqui, senhores? Eu tenho o seguinte, ó. Isso daqui, ó, é o meu epsilon BC, certo? Aqui eu tenho a tensão BC.
Este ângulo aqui, senhores, é o meu ângulo θ, e eu disse que todo mundo sabe que a tangente de θ é o π e o e. Se eu descobrir quanto vale o meu ΔY, que é a recuperada, eu vou saber o E', que é o permanente. Tá? Porque eu faço delta é final menos inicial, certo? Então, vamos lá. A tangente de θ, que é o meu E, eu tenho que obter, ou de certa forma, né? Eu já tenho, porque se vocês voltarem lá comigo... Opa, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui no enunciado, eu disse que o E do alumínio é de 70, então eu não preciso fazer isso de novo. Tranquilo? Daria para fazer? Tá, mas não preciso. Então, isto vale 70 gigas, 70 vezes 10 a 9. Tangente é sempre cateto oposto, né? Ó, esse é o valor de BC, que é 56,6 vezes 10 a sexta pelo ΔY. Ou seja, o meu ΔY vai ser 56,6 vezes 10 a sexta dividido por 70 vezes 10 a 9. Isso vai dar 56,6 dividido por 70, 0,808 vezes 10 a menos 3 milímetros por milímetro. Só que não é o que eu quero, certo? Eu quero, na verdade, o meu ΔL', mas vamos lá. Se eu souber o Y', eu consigo fazer. Então, ó, o meu Y' será o final, o YBC, que ele me dá lá na curva, né? Ó, é de 0,0450 menos a variação, que é de 0,000, não, 1, 2, 3, 008. Então, isso vai dar 0,0450 menos 0,123808, 0,0442. Isto em milímetro. Milímetro por... milímetro por milímetro, certo? É adimensional. Ou 44,2 vezes 10 a menos 3, pode deixar assim mesmo. Só que não foi isso que foi pedido, certo? Foi o ΔL', que vai ser só referente ao pedaço BC, porque o outro pedaço recupera tudo, né? Então, lembre-se o seguinte, ó. Vamos fazer. O Y' vai ser o ΔY' BC sobre o L0. Então, o ΔL total linha vai ser o ΔL' BC, que vai ser 0,0442 vezes o comprimento só daquele pedaço, né? Só estou trabalhando aquele pedaço, então o total vai dar vezes 400, em torno de 17,7 milímetros aproximadamente. É isso aí, pessoal. Então, esse foi o final do exercício, tá? Então, é um exercício bem longo, mas ele é bem completo, tem muita coisa. Então, eu gostaria que vocês olhassem bastante, né? De novo, tendo alguma dúvida, entre lá no canal, deixe seu recado, sua pergunta, tá? E, no medida do possível, eu respondo. Legal? Muito obrigado, pessoal. Antes de mais nada, deixe seu like, inscreva-se no canal, acione lá o sininho lá para receber notificações de quando tiver novo vídeo. Eu agradeço muito. Até mais.